Olá, bem-vindo! O meu nome é Fátima Branco e para uma melhor experiência deste vídeo, por favor, use fones. Oi é um conceito do taoísmo que se trata em não-ação. É um princípio do qual se indica que a melhor maneira de enfrentar uma situação, especialmente se for conflituosa, é não agir. E mais do que não agir, não forçar nenhuma solução, e sim deixar fluir. Segundo a filosofia do taoísmo, esse conceito é a chave daquilo que significa o Tao ou o caminho. De acordo com o texto central do taoísmo, Tao Te Ching, o Tao é o eterno não fazer e nada fica por fazer. Evidenciado como uma escritura sagrada pelos mistérios que envolve, o conhecimento envolvido corresponde a uma tradição que entrega filosofia, ciência, religião e experiência. O termo taoísta é formado por dois ideogramas chineses. Tao, que significa caminho e exprimindo a ideia de todas as coisas, e Diao, que significa ensinamento. Portanto, o taoísmo corresponde à tradição que vem do passado, que revela a origem, o caminho da imortalidade. O objetivo dos taoístas é a via do retorno, indicando a volta ao princípio em tudo aquilo que é feito. Esse caminho é a virtude se afetiva através da mediação da consciência e da compreensão dinâmica para resgatar a ordem natural da vida. Não significa não agir, mas uma ação sem esforço e estar em paz quando estiver ocupado nas suas frenéticas tarefas para que as possa realizar com eficiência e habilidade máxima, em harmonia com aquilo que está a fazer, num estado de profunda concentração e fluidez. É esforçarmos-nos o nosso comportamento inevitável, certos do processo natural e para assegurar que estamos a favor da corrente e não contra a corrente do universo. Mas isto não significa que não seremos capazes de mudar ou afetar as coisas se nos empenharmos. Tao Te Ching assinala que nos devemos ser como a água, que é submissa e fraca. No entanto, não pode ser superada em atacar o que é duro e forte. Através da persistência gentil, um obstáculo pode ser contornado e gradualmente dissolvido. A ideia dos maiores efeitos para uma sábia estratégia que leva à conclusão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não permite que a vida passe por si sem que tenha reflexão. Só isso permite que tal sabedoria alcance a alma. O caminho que pode ser trilhado não é o Tao eterno. O caminho não é o mesmo de há milhares de anos atrás. Sem manifestar, é aquilo que manifesta o céu e a terra. O princípio é inominável e tornou-se a mãe de tudo e do que nos rodeia. Para compreender os segredos, temos de abandonar os nossos desejos e encontrar a nossa vontade. Desejo e vontade são coisas muito diferentes. Senão, só vai compreender a sua casca externa, vazia e sem aspecto demais, mudando de atitude, porque aspecto e manifesto, na realidade, são só um. Com o tempo, eles assumem nomes diversos, unificados, são chamados mistério. O abismo desse mistério é o portal por tudo o que há de subtil e maravilhoso. Todos neste mundo reconhecem a beleza do que é belo. Desta forma, reconhecem também aquilo que é feio. Todos neste mundo reconhecem a habilidade dos habilidosos, mas desta forma desejam ter essa mesma habilidade. Da mesma forma que a existência e não existência geram uma à outra. E assim, o longo e curto limitam-se entre si, o alto e baixo surgem do seu próprio contraste,
as notas musicais harmonizam-se na música, na melodia, não na nota, e aquele que veio antes demarca o que veio após. Com este conhecimento, o sábio executa as suas tarefas sem agir e ensina muitas vezes sem dizer. Todas as coisas fluem sem timidez e nenhuma interfere no fluxo da outra, sem expectativas ou orgulho. Então aí sim, realiza-se o que é para realizar. A falta de apego ao mérito da realização que faz que a sua energia jamais abandone. Ao exaltar aquilo que é importante, evitamos estimular a rivalidade entre os medíocres. Ao não ostentar joias raras, evitamos que sejam alvo de ladrões. Ao contrário daquilo que excita o desejo nas pessoas, faz com que eles permaneçam sem perturbações. Desta forma, o sábio governa as pessoas, mergulhando a sua mente nos seus corpos na tranquilidade, preenchendo os últimos e esvaziando os primeiros. Ele alivia o povo do inconhecimento vazio e das garras do desejo desenfreado. Aqueles que alcançaram conhecimento de si e para si, a vida não há ação, mas quando nos abstemos de intervir, é a ordem suprema de um universo sem fim, é como um vazio de um vaso. Ao utilizá-lo, teremos que ter cuidado com todo o excesso e como é vasto, profundo como um abismo. É como se fosse um ancestral de todas as coisas. Deixemos que as rodas corram os sulcos velhos da estrada. Vamos desfazer os nós de cordas da nossa própria vida e harmonizar-nos connosco e não com a vida do alheio. Como é tranquilo o caminho. Pode ser que continue para além do céu. O céu e a terra não agem da mesma forma. Eles seguem ordens naturais. Assim, os sábios, ao lidar com as pessoas, não se preocupam em ser benevolentes, mas antes em permitir que a natureza dos homens se mova livremente. Não poderíamos comparar-nos o espaço entre o céu e a terra a um par de pulmões gigantescos da terra que se esvaziam sem se exaltar e enchem novamente. Quanto mais trabalho, mais se respira, sem se cansarem. É como um atleta. Quem muito fala e tem termos de comparação acaba por se cansar rapidamente. Temos que estar perto e vazios como a natureza, à espera e atentos àquilo que queremos fazer na nossa vida, no nosso tempo, no nosso espaço e com o que temos de melhor para nós e para o mundo. Desejo-vos uma vida longa, repleta de bons desejos, sem termos de comparação, mas com a ação dentro do vosso eu e descobrirem aquilo que querem fazer. Muitos começam, não terminam, começam, não terminem. Não é a saltitar, mas sim a agarrar a sorte, que quer ter sorte, para poder ter, na sorte, dançar e bailar com ela, nesse bailado de águas circundantes. Um beijinho grande. Tenham uma boa vida. Afinal, vamos tentar perceber que não é através de comparações que se chega a lado nenhum, mas sim de reflexões. Quando refletimos, atingimos a plenitude não só nossa, mas de tudo aquilo que nos rodeia, do tempo, do espaço e principalmente daquilo que nos propomos a fazer. Também a falta de flexibilidade leva muitas das vezes a que as pessoas se ponham por caminhos que na realidade nada têm a ver com o trabalho que elas poderiam executar. A paz de espírito leva-nos também a uma avaliação de nós próprios. E quando falamos de nós próprios, eu a falar com uma amiga, esta semana, Carla Moreno, um beijinho para ela falou-me de uma coisa muito interessante, que eu costumo dizer, mas de outra forma, que alguém, numa missa, que se queixava que não voltava lá porque as pessoas criticavam por trás e ela não conseguia ouvir, ou ele não conseguia ouvir aquilo que estavam a dizer. Então, foi muito simples.
o padre mandou encher um copo de água e que no dia a seguir caminhasse o tempo da homilia e da missa com o copo cheio de água pelo caminho. No fim, pela igreja em peso, no fim perguntou-lhe: diga-me uma coisa, então, desta vez foi perturbado? E ele disse: não, eu estava tão preocupado em segurar o copo. Pois é, este termo de comparação é para vos dizer que muitos que estão desse lado, e até eu no passado, estamos tão preocupados com os zumbos que estão à nossa volta e os rumidos que estão à nossa volta que acabamos por não nos focarmos naquilo que pretendemos. O foco faz a evolução não só da humanidade, mas também da espiritualidade. Seja diferente, faça a diferença, foque-se no seu foco e seja feliz.